Então vamos ler. João 16, do 7 ao 11, diz assim a palavra: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Queria ler com vocês de novo o 7, tá bom? Diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos aqui hoje reunidos, Senhor, em Teu nome, para Te adorar e para ouvir ao Senhor, como lemos aqui no exemplo de Marta e Maria, para nos assentar aos Seus pés e ouvir a Sua palavra. Rogamos, Senhor, fale conosco, perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma, neste momento, pelo sangue de Jesus, e nos conceda, Senhor, a graça do Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, entender esse versículo tão precioso e também crer nele, receber no nosso coração a Tua palavra, no nome de Jesus. Pai, nós oramos assim e nós agradecemos em Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, semana passada eu estudei com vocês os versículos 5 e 6, em que o Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, vamos ler novamente, ele diz assim: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, como nós vimos a semana passada, ele olha para os discípulos, e vejam, como eu falei também semana passada, ele já tinha falado, capítulo 14, muitos consolos, capítulo 15, muitas exortações para que eles confiassem nele, para que eles crescem no seu amor. Mas depois de tantas palavras, irmãos, chamando os discípulos para a fé, para descansar nele, para serem consolados nele, ele olha para eles e os vê tristes. Por que eles estavam tristes? Jesus deixa aqui bem claro nesses dois versículos. Ele diz, antes, no versículo 6, antes porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. O que Jesus tinha dito? O que estava cada vez mais claro para eles? Que Jesus ia partir, que Jesus ia morrer. Então eles estavam tristes por causa da partida de Cristo, por causa da morte de Jesus Cristo. E Jesus olha para eles e percebe isso e dá a eles uma repreensão. Ele diz assim, no versículo 5, observem comigo, leia aí comigo, ele diz assim: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes vos tenho dito isso, e antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. A repreensão de Cristo aqui é que eles estão tristes porque Jesus vai partir, mas eles não perguntam para onde vais. Eles não perguntam, meus irmãos, sobre o significado de Cristo retornar ao Pai, de Cristo ir para a glória. Semana passada eu procurei explicar aqui para vocês que, por todo, na verdade, esse discurso, o Senhor Jesus tem nos ensinado o quê? Que quando ele vai partir para o Pai, e ele diz aqui um detalhe muito importante, uma palavrinha pequena, mas que é muito significativa aqui para a nossa compreensão. Quando ele diz assim, no versículo 5, e agora vou para aquele que me enviou. Ele tinha sido enviado pelo Deus Pai, e ele está retornando para o Deus Pai, como que tendo cumprido a sua missão de vir aqui, de morrer pelos seus amados, de salvá-los na cruz do Calvário, e ele retorna ao Pai glorioso,
Jesus Cristo, ele é humilhado até a morte de cruz, que era uma morte cruel e terrível. Ele morre verdadeiramente, ele é sepultado, mas aí então no terceiro dia ele ressuscita, e depois de 40 dias ele sobe ao Pai, e hoje ele está lá, e ele não está mais humilhado, mas ele está exaltado, e ele vai voltar, não é? Ele vai voltar, mas ele vai voltar não mais para sofrer, para morrer, mas ele vai voltar como juiz, como para nos resgatar desse mundo mal, e para julgar os ímpios, e para implantar um novo céu, uma nova terra. Então tudo isso o Senhor Jesus Cristo vai fazer. Então o fato dele subir ao Pai significava a vitória dele e a vitória dos discípulos. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês não pensam nessas coisas, vocês não me perguntam sobre o céu, sobre a glória, mas vocês estão só pensando, e esse é um ponto muito importante aqui, meus irmãos, para nós entendermos esses versículos que nós vamos estudar hoje. Vocês não pensam que a minha morte, ela tem um significado, e esse significado, então, tem a ver com a consumação da minha obra, com a salvação que eu vim trazer para vocês, e que eu ressuscitando e voltando ao Pai, significa que eu venci, e que vocês também venceram. Mas vocês estão tão detidos no fato da minha ausência física agora, que vocês não param para pensar, nesta glória, nesta minha vitória, em que eu retorno para o Pai, e no benefício que isso é para vocês. Semana passada eu procurei então mostrar que a grande questão aqui, meus irmãos, e que isso trazia tristeza para os discípulos, e traz muitas vezes tristeza para nós hoje, é que nós também, como eles naquela época, nós ficamos olhando tanto para as dificuldades, as lutas da vida, né? Que nós vamos nos entristecendo, porque esse mundo ele é mau, ele é um mundo difícil, ele é um mundo complicado. Mas o que Jesus está dizendo aqui, em resumo, perguntem pelo céu, perguntem pela glória, perguntem pelo Cristo glorificado, pensem mais no céu, né? E eu encerrei, aliás, durante a mensagem de semana passada, eu li com vocês Colossenses capítulo 3, eu queria até ler de novo agora. Pega a sua Bíblia aí, por favor, e vamos ler Colossenses, capítulo 3, em que o apóstolo Paulo, ele fala exatamente dessa questão, meus irmãos, que nós devemos ter a nossa mente e a nosso foco no céu, na glória. Ele diz assim, no capítulo 3, no primeiro versículo, ele diz assim: portanto, Colossenses capítulo 3, primeiro versículo, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, olha só, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora olha o que ele fala no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Isso era uma coisa que era muito forte na mente de todos os apóstolos, é por isso que eles eram capazes até de morrer por causa de Cristo. Por quê? Porque eles sabiam que quando Cristo se manifestasse em glória, eles se manifestariam com eles na glória de Cristo. Então, meus irmãos, aqui nesse mundo, é um mundo difícil, né? É um mundo de morte, de pandemia, de tristeza, de dor. É um mundo que os discípulos iriam experimentar a morte de Jesus, a separação dele. Isso nunca é fácil. Mas ele está dizendo aqui, pensem que eu estou voltando, pensem na minha glorificação. E é o que Paulo está dizendo aqui, olha, Jesus está exaltado, Jesus está glorificado. Na medida que nós pensamos na glória de Jesus, nós vamos, de fato, meus irmãos, nos alegrando na glória de Jesus e conseguindo passar pelo sofrimento dessa vida, não de maneira desanimada e nos entristecendo demasiadamente e sucumbindo nas tristezas, mas de fato até mesmo conseguindo enfrentar isso com a alegria que vem dessa glória, que vem do céu, que vem da nossa esperança de vida eterna. E aqui, nesses dois versículos que nós estamos aqui, aliás, nesse versículo 7 que nós estamos para estudar hoje, eu disse até para vocês lá no grupo que eu ia estudar com vocês até o versículo 11, mas aqui o texto é tão rico, meus irmãos,
Nós vamos olhar hoje para o versículo 7, e se Deus quiser, semana que vem, nós vamos olhar para os versos do 8 ao 11. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele continua consolando os seus discípulos. Ele primeiro repreende, né, no versículo 5, eu disse para vocês até semana passada que ele não desiste dele, ele ajuda os discípulos de 3 maneiras. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu disse 3 maneiras que ele faz aqui para ajudar os discípulos. Primeiro, ele repreende a eles. Depois, ele instrui a eles, é o que nós vamos ver hoje no versículo 7. E, em terceiro lugar, ele faz com que eles olhem para a promessa futura, né? Tem esse versículo aqui que eu disse para vocês semana passada, que eu acho, assim, muito lindo, pela associação que Jesus faz com ele, né? Olha o versículo 21, leia comigo aí. Olha o que Jesus diz no versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, a mulher, quando chega a hora do parto, ela não fica feliz, é claro. Ela fica triste, sente tristeza por causa da dor, por causa da aflição, né, do parto. Mas depois que ela vê a criança, depois que ela tem ali o prazer de ver o seu filhinho, um homem nascido, mais um homem nascido nesse mundo, ela nem lembra mais da dor, ela não lembra mais da tristeza. A alegria é tão grande que a tristeza é esquecida. O que Jesus está dizendo? Olha, no futuro eu vou morrer, nós vamos estudar ainda esse texto mais adiante, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou voltar, vocês me verão novamente. Então, olhem para o futuro. Então, Jesus está aqui o quê, irmãos? Repreendendo a eles, porque eles não pensam no céu. Segundo lugar, Jesus vai instruí-los algumas verdades sobre os benefícios da partida dele, que é esse versículo 7 que nós vamos estudar, estamos aqui para ler hoje. E em terceiro lugar, ele faz com que eles olhem para o futuro, da alegria futura. Eu já disse para vocês aqui, várias vezes, né? O capítulo 14, ele é um capítulo consolador, capítulo 15, o capítulo de exortação, e o 16 é um capítulo de profecias. E essas profecias aqui, irmãos, elas também estão ligadas ao consolo. Porque o que você percebe? Que Jesus, ele vai agora, vendo a tristeza deles, né? Depois de tantos discursos, de tantas palavras, mas eles ainda estão tristes, Jesus ainda vai continuar animando a eles, continuar fazendo com que eles pensem no futuro. E uma coisa que ele vai fazer agora, meus irmãos, bastante também, nesses próximos versículos, é falar do Espírito Santo. Ele já tinha falado bastante do Espírito Santo, mas ele quer que eles pensem agora de que a sua presença física aqui, irmão, Jesus passou aí por volta de 3 anos com os discípulos, andando com eles, pregando, curando, fazendo coisas extraordinárias ali com eles, e eles acompanhando Jesus. Hoje nós lemos em Lucas 10 que ele enviou 70, né, discípulos para pregar. Então, ele enviava essas pessoas para as missões, mas agora, meus irmãos, ele vai acabar essa fase, ele vai morrer, ele vai ressuscitar, e desde aquela ocasião até hoje, nunca mais o Senhor Jesus Cristo andou fisicamente aí nesse mundo. Isso ia mudar. Mas essa mudança, meus irmãos, também tem a ver com o Espírito Santo. E o ponto aqui, eu queria fazer aqui a leitura com vocês de alguns versículos adiante, vocês observem comigo como o Senhor Jesus Cristo ele fala do Espírito Santo. Ele fala do Espírito Santo aqui no versículo 7 ao versículo 11, né, que eu já li no início com vocês, dizendo que ele vai enviar esse Consolador, que ele convencerá o mundo, versículo 8, do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele explica melhor o que é esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo no versículo 9, 10 e 11. Mas aí ele não para de falar do Espírito Santo, ele fala mais do Espírito Santo nos versículos seguintes. Leia comigo agora o versículo 12. Ele diz assim:
ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos digo que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Veja, irmãos, aqui tudo é profecia, porque a ênfase do capítulo 16 é profecia. Ele está falando do futuro. Mas aqui ele fala bastante do Espírito Santo. Então, quando ele vê os discípulos tristes, ele diz assim: por que você não pensa na minha glória? Depois ele começa a falar do Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Deixa eu enfatizar bastante isso aqui. Uma coisa era Jesus andando e conversando e pregando fisicamente ali com eles. É como eu estou aqui com vocês agora, né? Como vocês estão me vendo e eu estou vendo vocês agora, né? Era assim, naquele período ali, naqueles anos que o Senhor Jesus Cristo passou com eles, era assim, como nós aqui, falando. Eles viam Jesus, eles ouviam Jesus, eles viam ele fazer milagres extraordinários, né? Eles viram ele andar pelo mar, multiplicar pães, peixes, ressuscitar Lázaro depois de 4 dias, tudo isso ali. Mas vocês lembram que ele disse que eles iriam fazer obras maiores? Vocês lembram disso? Bora voltar um pouquinho a nossa Bíblia aqui, para o capítulo 14. Para o capítulo 14. Versículo 12, olha o que ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Observe então, que Jesus está dizendo aqui, olha, vai ser algo melhor que vai acontecer depois. Então, enquanto Jesus estava na terra, ele fala que ele fez obras grandiosas, obras gloriosas. Mas depois, pelos discípulos, eles iriam fazer até mesmo obras maiores do que aquele fez. Já faz vários domingos que eu fiz a exposição desse texto aqui, mas lá, naquele dia, eu procurei explicar que essas obras maiores têm a ver com o Espírito Santo. Tem a ver, meus irmãos, com a expansão do reino de Deus. Veja, Jesus, ele só podia estar num lugar de cada vez. Mas essas obras maiores, não é que os discípulos iriam fazer milagres maiores que ressuscitar Lázaro, como ele fez, ou que os discípulos iriam andar sobre o mar, como ele andou, fazer coisa até maior do que andar sobre o mar. Não é nesse sentido, mas no sentido da expansão do reino. Todo esse discurso aqui aponta o seguinte: depois da morte de Jesus, haveria a expansão do reino através do Espírito Santo. Vocês lembram de Atos 1:8, né? Todo mundo tem decorado Atos 1:8 aqui? Vocês lembram? O que diz Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém. Olha a expansão do reino em Atos 1:8. Jerusalém, Judeia, Samaria, que já era fora da Judeia, até os confins da terra. E quando você lê Atos, o que acontece em Atos? Atos é o que o Espírito Santo vai fazendo nesse sentido. Ele vai expandindo. A palavra vai sendo pregada. Jerusalém, Judeia, Samaria, e vai até os confins da terra. Paulo é convertido e ele é o apóstolo dos gentios. Ele leva o evangelho até os gentios. Teve uma mudança entre, meus irmãos, o evento Cristo aqui nesse mundo, andando fisicamente, e o outro evento, a morte de Jesus, a partida de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Foi uma mudança de uma coisa que era muito importante e boa, evidentemente, né? Porque vocês imaginam que Jesus é o Deus encarnado e ele veio aqui
trazer o evangelho, a palavra, né? E Deus nos livre de dizer que isso não foi bom. Não é isso que eu quero dizer nunca, né? Isso, ali, ele trouxe o evangelho, ele trouxe a palavra, mas ele disse que viriam obras maiores. Que obras maiores são essas? É porque quando ele morre na cruz, ressuscita, sobe ao Pai, ele vai enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer com que o evangelho chegue até os confins da terra. Isso tinha que acontecer. Mas não iria acontecer se o Senhor Jesus Cristo continuasse ali com eles. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Vamos ler o versículo 7 aqui? Eu vou ler com vocês o 6 e o 7, tá? Olha só o que Jesus diz no 6. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Convém que eu vá, convém que eu morra, convém que aconteça isso. Por quê? Porque daí é que eu vou enviar o Espírito Santo. Essa palavrinha convém aqui quer dizer algo útil, algo produtivo. Jesus está dizendo, é conveniente para vocês que realmente eu vá, que eu parta desse mundo, que eu morra na cruz. Para eles era uma tristeza isso, mas Jesus está dizendo, convém, é algo útil para vocês, porque isso vai resultar em vida, isso vai resultar na vinda do Espírito Santo. Irmãos, o que Jesus então está querendo dizer aqui? O texto desse versículo, esse pequeno versículo 7, ele está falando exatamente da conveniência da partida de Cristo para os discípulos. Digamos assim, podemos falar de outra maneira, né? Da utilidade da partida de Cristo para os discípulos, por causa do Espírito Santo que viria deste evento, dessa morte, desse acontecimento que ocorreria com o Senhor Jesus Cristo. Eu queria então tratar brevemente com vocês aqui em 3 aspectos aqui do que Jesus Cristo fala. 3 pontos aqui, irmãos. Primeiro, você observa que ele fala da verdade. Ele diz assim, digo-vos a verdade. Depois, ele fala da relação que tem a partida dele com essa vinda do Espírito Santo. Você percebe que ele diz assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, eu tenho que ir. Isso tinha uma relação direta com a vinda do Espírito Santo. Em terceiro lugar, eu queria conversar com vocês sobre exatamente essa conveniência, essa utilidade da vinda do Espírito Santo para os discípulos. Tudo que Jesus quer aqui é dizer assim, vejam, vocês estão errados quando vocês focam na minha morte e veem a minha morte como algo triste para vocês. Não é como algo que vai ser o final para vocês, que vai acabar com a vida de vocês e com a missão da parte de Deus na vida de vocês. Não! Isso, na verdade, é um grande início. Isso, na verdade, é útil para vocês. E é isso que Jesus quer que nós, irmãos, hoje aqui, na nossa igreja, neste culto, Jesus quer que nós pensemos nisso. Jesus quer mostrar que a morte dele naquela cruz é muito útil para nós. Isso tem a ver com o Espírito Santo. Eu queria que nós olhássemos esse texto dessa forma, para a nossa edificação hoje à noite. Então, vamos olhar aqui a primeira coisa que Jesus diz. Acompanhe comigo, é um versículo pequenininho, né? Mas ele tem muito ensino aqui, com a graça de Deus, pretendo mostrar aos irmãos. Aqui o Senhor Jesus diz primeiro, todavia, digo-vos a verdade. Note que o Senhor Jesus Cristo, ele está olhando para os discípulos e os vê tristes, né? E aí, antes dele entrar no assunto de mostrar que é conveniente para eles a morte dele na cruz do Calvário, Jesus, ele diz assim, eu vou dizer para vocês a verdade, algo que é verdadeiro. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus faz isso? Irmãos, quando você vê uma pessoa muito desanimada por causa de uma circunstância difícil que aconteceu com ela, aquela circunstância,
aquela circunstância trágica, aquele evento triste, fonte de tristeza, passa uma mensagem muito forte para ela. Muito forte. Diz para ela assim: olha, acabou. Produz uma mensagem de total falta de esperança. Passa vamos dizer assim, essa mensagem para a pessoa que está sofrendo. Se você conviver, eu sei que aqui todos nós já passamos sofrimentos na vida, né? Todos que estão aqui. Uns mais, outros menos, né? Mas todos nós já temos alguma experiência de dor e de sofrimento. Vocês sabem o que o sofrimento passa para nós. Vocês sabem qual é a mensagem que o sofrimento passa para nós, que aquele evento passa para nós. É assim: olha, acabou a tua esperança. Quando nós perdemos, por exemplo, um ente querido, alguém muito amado, então aquele evento passa para nós essa mensagem: olha, acabou a tua esperança. É uma mensagem. Isso é até mesmo normal. E é por isso que as pessoas, elas ficam prostradas. A mente delas é inundada por um turbilhão de pensamentos sem esperança. Pensamentos desanimadores, pensamentos que ela fica ali: acabou para mim. Eu perdi essa pessoa, o que será de mim? Como será que eu poderei viver sem ela? Então, é uma mensagem que fica passando ali. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. Jesus estava dizendo assim: olha, vamos ler o versículo 6, né? Olha o que Jesus disse: antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. O que Jesus tinha dito? Que ele ia partir. Aquela mensagem de Jesus fez eles pensarem então na morte de Jesus, na partida de Jesus. Em vez de eles procurarem compreender o que Jesus estava dizendo com aquilo, que na verdade a morte dele estava preparando um lugar para eles no céu. Lembra do capítulo 14, lá no início? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que ele diz em seguida? Vocês lembram? Vou preparar lugar, né? Mas isso eles esquecem. Eles pensam só no evento morte. E aquele evento morte passa uma mensagem para eles de desesperança. E é isso que está passando para eles. É isso que eles estão olhando e eles estão acreditando. Você pode conversar com uma pessoa muito desanimada e você diz assim para ela: não, fulano, calma, não é assim. Ela diz: aham, tá bom, né? Com essas expressões, ela está dizendo o que para você? Olha, não me vem com essa historinha aí não, porque eu não acredito em você. Você não sabe o que eu estou passando. E nós devemos ser misericordiosos com essas pessoas. De fato, a dor e o sofrimento é muito duro, meus irmãos. Porém, o Senhor Jesus Cristo, sabendo disso, Jesus introduz a instrução que ele vai dar aqui com esse chamado, dizendo para os discípulos: ouçam a minha palavra. Mas não ouçam a minha palavra com ouvidos incrédulos, mas ouçam a minha palavra como a verdade. A verdade. Olha o que ele diz no versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade. Percebe? Eu não minto. Eu não minto. A minha palavra, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo é a verdade. Isso é muito importante, meus irmãos. Jesus está fazendo o que aqui? Jesus está dizendo para eles: olha, vocês estão olhando para o evento morte, e esse evento morte, como vocês estão se detendo muito nele, esse evento está dizendo para vocês que acabou, que vocês serão destruídos, que isso não vai ser útil para vocês, a morte não vai ser útil, a minha morte, a minha partida não vai ser útil, muito ao contrário.
não só vai ser inútil, como vai ser, na verdade, destrutiva para vocês. É isso que o evento morte está falando para vocês. Mas vocês devem me ouvir. Vocês devem ouvir a minha palavra. E vocês devem interpretar esse evento morte, não pelo que ele diz para vocês imediatamente, quando vocês olham, evidentemente que a morte não é uma notícia, não é algo bom, mas tem um significado. Tem um significado. Deus tem um propósito naquilo. Por trás daquele evento, o evento em si é trágico, o evento em si é terrível, irmãos. Nós não podemos imaginar o que era morrer numa cruz e perder alguém tão querido, como isso eles iriam passar aqui. Mas o que Jesus está dizendo, isso tem um significado. Isso tem um propósito, e eu estou falando para vocês que não é inútil, não é inconveniente, não é destrutivo, muito ao contrário, é conveniente, é útil. Vocês precisam me ouvir, vocês precisam ouvir a minha palavra, porque se vocês não ouvirem a minha palavra, vocês não acreditarem que a minha palavra é a verdade, aí vocês estarão ouvindo a mensagem do evento em si, que não é bom, é terrível em si, e vocês então não poderão se alegrar. Mas Jesus está dizendo, ouçam a minha palavra, creiam nela como algo verdadeiro, algo que de fato não pode falhar, mas é mais, digamos assim, é mais aquela questão de algo muito mais em que nos dá condições de crer, de fundamentar a nossa vida do que aquilo que eu vejo diante dos meus olhos. A palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês entenderem. Dentro das Escrituras, nós temos os eventos bíblicos e nós temos as explicações dos eventos bíblicos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A libertação no Egito, as pragas do Egito, 10 pragas contra o Egito, a abertura do Mar Vermelho, tudo aquilo que aconteceu são eventos. São eventos. As pessoas viam as pragas, percebiam as pragas, sofriam as pragas, os egípcios. O povo de Israel via as pragas acontecer na vida dos egípcios. Quando eles chegaram à beira do Mar Vermelho, os egípcios vinham atrás. Vocês conhecem a história, né? Deus abriu o Mar Vermelho. Tudo isso são eventos. Mas junto desses eventos vinham o quê? Vinham explicações de Deus. Deus enviou Moisés para que Moisés dissesse assim, olha, tudo isso que está acontecendo, sou eu que estou enviando sobre os egípcios para libertar vocês. Então, tem os eventos e tem as explicações dos eventos. É a palavra de Deus. Quando chega lá no Mar Vermelho, o Mar Vermelho abriu por quê? O Senhor diz, eu abri o Mar Vermelho. Eu salvei vocês. Deus, ele vem então trazendo o significado dos eventos pela sua palavra. A mesma coisa é a cruz. A cruz de Jesus, ela só é compreendida por nós na medida que nós ouvimos a palavra da verdade. A palavra de Deus explica, a palavra de Jesus explica a sua própria morte, explica este evento. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo para os discípulos, vocês só podem interpretar a minha morte não de acordo com a morte em si, porque a morte em si pode trazer uma mensagem trágica para vocês. Mas eu estou explicando o significado da morte, o significado disso que está acontecendo. E isso é a verdade. Eu vos digo a verdade. E a mesma coisa você pode colocar, irmãos, é um assunto bastante vasto, mas eu queria colocar mais um pouco para os irmãos refletirem aqui. A mesma coisa você pode colocar dos eventos que acontecem na sua vida. Como é que você interpreta os eventos que ocorrem na sua vida? A providência de Deus. Aquilo que Deus tem operado na sua vida. Você interpreta de acordo com a palavra dele ou de
de acordo com a coisa ser meramente trágica ou boa em si. Eu vou parar por aqui, porque para não desviar muito o assunto, mas o aspecto que eu quero enfatizar é esse. Tudo nós temos que interpretar e olhar de acordo com a palavra da verdade, de acordo com a palavra de Jesus, que é o nosso fundamento. Jesus está chamando os discípulos aqui, está dizendo assim para eles: eu vou dizer a verdade para vocês. Vocês têm que crer na minha palavra, porque é verdadeira, não é falsa, não é uma mentira. Esse é o primeiro ponto. E o que essa verdade vai mostrar para nós? E aqui é o meu segundo ponto. Essa verdade vai mostrar a relação, meus irmãos. Esse é o aspecto muito importante aqui, da partida de Jesus com a vinda do Espírito Santo. Observe que Jesus deixa bem claro aqui. Vamos ler novamente o versículo 7. E eu vou chamar a atenção dos irmãos aqui para esse segundo aspecto. Jesus diz assim no versículo 7: todavia, digo-vos a verdade. Olha só o que ele fala agora. Que vos convém que eu vá. Que vos convém que eu vá. Que é útil para vocês a minha partida. Não é inútil. Daqui a pouco eu vou falar dessa conveniência, tá? Em si. Mas antes de falar na conveniência, eu quero mostrar o que Jesus diz adiante. Olha, eu vou ler aqui de novo. Que vos convém que eu vá. Aí olha o que ele fala. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou lhe enviarei. Observe a relação entre algo bom, benéfico para os discípulos, com algo que para eles naquele momento não parecia bom. A relação de um evento com o outro. Olha só o que Jesus diz aqui. Porque se eu não for, é conveniente que eu vá, é conveniente que eu parta para o Pai, é conveniente que eu morra, que tudo aconteça comigo. Porque se isso não acontecer, se eu não morrer, se eu não partir para o Pai, se eu não ressuscitar, isso aqui está incluído todos esses eventos, né? Se eu não ressuscitar e se eu não voltar para o Pai, o Consolador não vem. Quem é o Consolador? Espírito Santo. O Consolador não vem. Mas quando eu for, e quando eu for significa que tudo isso vai acontecer, ele morrer, ele ressuscitar, e ele subir ao Pai. Quando eu for, eu vou-lo enviarei. Então a relação da morte de Jesus com a vinda do Espírito Santo é íntima. A vinda do Espírito depende da morte dele. A vinda do Espírito Santo Consolador depende da partida de Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo para os discípulos aqui é o seguinte: a minha morte, ela trará o benefício da vinda do Espírito Santo. Se eu não morrer na cruz, se eu não voltar para o Pai, eu não enviarei. O Espírito Santo não virá. Aí você vai perguntar: por que, pastor? O Senhor Jesus Cristo não é Deus? O Senhor Jesus Cristo, ele não, como Deus, ele não poderia enviar naquele momento o poderoso Espírito Santo, como Deus que ele é? Nesse sentido, como Deus que ele é, sim. Só que nós temos que perceber, meus irmãos, que o que está em foco aqui é a obra de Deus na salvação do seu povo e como Deus salvaria o seu povo. Deus não iria salvar o seu povo de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus iria salvar o seu povo dentro de um processo, dentro de um meio justo estabelecido por ele. E esse meio era a cruz do Calvário. Vamos voltar aqui um pouquinho a nossa Bíblia, para o capítulo 14 agora. E observe o que o Senhor Jesus Cristo diz. Eu volto com vocês aqui para o capítulo 14. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito.
Olha, ele diz assim, lá na casa do meu pai há muitas mansões, há lugares espaçosos para todos vocês. Só que, preste bem atenção, eu vou preparar lugar. Eu tenho que preparar o lugar para vocês irem morar comigo, nessas mansões. Para que vocês cheguem aí para a glória e viver comigo para sempre, eu tenho que preparar este lugar para vocês. E esta preparação deste lugar, a primeira, digamos assim, ainda que, na verdade, a própria vida dele ali como justo, vocês já conhecem as doutrinas bíblicas, e nós já tivemos a oportunidade de falar em outras mensagens que Jesus se encarnou, se tornou homem, se revestiu de humanidade, viveu uma vida santa no nosso lugar, porque Adão pecou e nós estamos ligados a Adão, nós caímos em Adão, mas em Jesus nós temos redenção, porque ele é o cabeça da nova raça redimida, o homem perfeito que Adão não foi. Então, a própria vida de Jesus já fazia parte dessa preparação para nós irmos morar com ele no céu. Mas tinha que ter o outro lado. Qual era o outro lado? Jesus tinha que pagar por nossos pecados. Esses pecados tinham que ser pagos. E esses pecados só seriam pagos aonde? Na cruz. Então isso está envolvido também aqui. E está envolvido também todo o resto que iria acontecer. A cruz, a morte dele na cruz, o sepultamento dele, a ressurreição dele, a ascensão dele, que seria a glorificação dele, e o Pentecostes, que é o envio do Espírito Santo. O Pentecostes, irmãos, que acontece lá em Atos capítulo 2, vocês conhecem as Escrituras, Atos capítulo 2, se vocês forem ler o discurso de Pedro, Pedro diz lá que quem enviou aquele Espírito foi Jesus. O Pentecostes, ele só poderia acontecer se Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário, pagando o preço pelos pecados do seu povo. Se isso não acontecesse, se aquele evento não acontecesse, se Jesus não morresse na cruz, não viria o Espírito Santo. Por quê? Porque quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço dos pecados dos discípulos. E ele agora, dependendo deste evento, dessa obra de Deus em Cristo, dessa obra da graça, é que nós podemos receber o dom do Espírito Santo. É graça de Deus, vinda da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que sem essa obra não viria o Espírito Santo. Esta, meus irmãos, provavelmente, por todos os textos, por todo o contexto aqui, do que Jesus vem falando nesse discurso, e por todo o contexto das Escrituras inteiras, na verdade, é isso que provavelmente está na mente de Cristo quando Jesus fala isso. Quando Jesus fala de que a vinda do Espírito depende da partida dele, ele está fazendo essa associação. Que a morte dele é que nos daria todas as bênçãos, inclusive a bênção do Espírito Santo. A bênção de sermos regenerados pelo Espírito Santo. A bênção de sermos habitados pelo Espírito Santo, de sermos templo do Espírito Santo. A bênção de sermos santificados pelo Espírito Santo. Nós só podemos receber isso. E a bênção de sermos usados pelo Espírito Santo. Nós só podemos receber porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Se Jesus não morre na cruz do Calvário, na verdade nós não poderíamos ser salvos. Nós não poderíamos ser lavados pelo sangue dele. Nós não poderíamos ir morar com ele no céu. Por isso que ele tinha que preparar um lugar para nós. Nós iríamos para o inferno. Nós não receberíamos o seu Espírito Santo. Nós não seríamos de forma alguma abençoados como hoje nós somos. Porque hoje, irmãos, nós podemos crer que o Espírito Santo está aqui entre nós nesse momento. Por causa do quê? De Jesus. Esse culto ele é feito em nome de quem? De Jesus. Os cultos são feitos em espírito e em verdade, devem ser, quando são dirigidos pelo Espírito Santo, quando são conforme a palavra de Deus. E tudo isso, irmãos, quem é o nosso mediador? Quem é que está lá no céu mediando esse culto? Esse culto aqui que nós estamos fazendo hoje à noite, aqui neste local. Quem é que está mediando esse culto? O Senhor Jesus. E quem é que está dirigindo esse culto por causa da mediação de Jesus? O Espírito Santo. Como todos os cultos cristãos, como todo local onde a igreja de Cristo se reúne nesta noite,
para adorar, para ouvir a palavra, onde tem pregação, onde tem adoração genuína, onde o evangelho estiver sendo pregado, é tudo por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, por causa da mediação de Jesus. Jesus está lá na glória, ele é o mediador contínuo. Todas as orações nós fazemos em nome dele, tudo é por causa dele, é nele. Aquela linda expressão que vocês vão encontrar nas cartas de Paulo, em Cristo, tudo é por causa dele. E é por causa dele que nós recebemos o Espírito Santo. A morte de Jesus está intimamente relacionada à partida de Jesus. Tudo isso queria acontecer com ele, com a vinda do Espírito Santo. Por isso que ele diz no versículo 7, eu vou ler de novo aqui: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. E ele cumpriu essa promessa em Atos 2. Ele refez a promessa, reafirmou a promessa em Atos 1:8, que é aquele texto que eu citei para vocês há pouquinho: recebereis poder e assim por diante. Mas em Atos 2 ele cumpre a promessa. Ele morreu na cruz. E é isso que ele quer inculcar na mente dos discípulos. Entendam a minha morte. Entendam o meu sacrifício na cruz. Porque se eu não morro, vocês não recebem o Espírito Santo. Agora, meus irmãos, vamos para o terceiro e último ponto deste meu sermão hoje à noite. Porque observem que Jesus diz no versículo 7, olhando novamente para o versículo 7, o Senhor Jesus diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém. Essa palavrinha aqui é muito importante. Convém, é útil para vocês. Olha só que coisa, eles estavam achando que a morte de Jesus seria o fim. Eles estavam achando que a partida de Jesus seria o fim. Mas Jesus diz: não, é útil. É útil para vocês. É conveniente para vocês. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Nós temos esperança de vida eterna. Nós podemos ter certeza da nossa salvação. De que quando nós morrermos, nós partimos daqui, nós fechamos nossos olhos desse mundo, nós estaremos com Ele na glória, porque Jesus morreu por nós na cruz. Convém que eu vá. Por quê, irmãos? Porque eu fazendo aquilo, eu indo, eu partindo, eu morrendo, eu me entregando como cordeiro, vocês receberão o Espírito Santo de Deus. Lembra que ele diz lá, obras maiores. Eu comecei na introdução enfatizando isso. E eu volto aqui, obras maiores. Jesus era só um. Era só um. Mas agora Jesus, pelo seu Espírito Santo, habitaria nos seus discípulos e ele espalharia a sua mensagem até os confins da terra, pelo seu Espírito Santo, nos seus discípulos. Irmãos, o Espírito Santo, nós já temos estudado aqui, nós vamos estudar ainda nos próximos textos, se Deus quiser, mas nós já temos estudado aqui sobre o Espírito Santo, né, que Jesus falou sobre o Espírito Santo nesse discurso. Vamos ler aqui alguns versículos. Olha, 14 e 17. Olha o que Jesus diz no 14 e 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus está conosco, ele não os deixou órfãos, mas ele estaria com eles pelo Espírito Santo. É interessante isso, né? Eles achavam que Jesus ia deixá-los. Jesus ia deixá-los no sentido físico, mas no sentido espiritual não. Portanto, seria inclusive até melhor. Por quê? Porque fisicamente Jesus só está num lugar de cada vez, mas por seu Espírito ele está em todos eles e em todos os lugares. Seria muito melhor a experiência deles, por causa da obra de Jesus, por causa da vinda desse Espírito, por causa da obra desse Espírito neles em primeiro lugar. Isso só poderia acontecer, isso só poderia se efetivar de fato
Jesus morrendo naquela cruz. Jesus habitaria neles para sempre. Eles não estariam órfãos pelo Espírito Santo. Jesus não os deixaria. Eles não iam ficar sem Jesus. Eles não iam ter a presença física de Jesus. E essa presença física, na verdade, era limitante. Porque Jesus só podia estar como homem num lugar de cada vez. Mas agora, Jesus estaria com todos eles para sempre, por seu Espírito, porque é Espírito de Cristo também. A Bíblia chama de Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito de Deus, mas também de Espírito de Cristo. É a terceira pessoa da Trindade que vem do Pai e do Filho, que procede do Pai e do Filho. Mas o que fala mais do Espírito Santo? O Espírito Santo os ensinaria tudo. 14, 26, leia comigo agora o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo iria escrever o Novo Testamento, iria ensinar a igreja pelo Novo Testamento. O Novo Testamento, a Bíblia toda, né? Mas aqui a ênfase é no Novo Testamento. É escrito pelo Espírito Santo, porque ele faria lembrar, os apóstolos lembrarem daquelas palavras de Jesus, e eles iriam escrever as palavras de Jesus por lembrança do Espírito Santo. E o Espírito Santo continuaria instruindo, orientando a igreja e os discípulos até a volta de Cristo, e continuou fazendo isso conosco, pelas Escrituras. O Espírito Santo os ensinaria, e mais, e é isso que nós vamos estudar semana que vem, se Deus quiser. O Espírito Santo os usaria para que eles testificassem ao mundo. Perceba aqui, o Espírito Santo iria habitar com eles e neles, o Espírito Santo iria ensiná-los tudo que eles precisassem, e o Espírito Santo iria testificar por eles. Vamos ler agora o 15, 26, 27, que nós já estudamos aqui, não tem muitos domingos. No versículo 26 ele diz assim: mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Vocês vão testificar e o Espírito Santo vai testificar por meio de vocês. E aí é o texto que nós vamos estudar nas próximas semanas, se Deus assim permitir, meus irmãos. Do verso 13, do verso 8 ao 11, diz a palavra: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem iria testificar, quem iria, através dos discípulos, seria o Espírito Santo. Então perceba aqui, o Espírito Santo iria falar operar neles, habitar neles, iria ensiná-los todas as coisas, iria, através deles, meus irmãos, testificar as pessoas lá fora no mundo. Essa obra do Espírito Santo de Deus. Quando nós lembramos que o Senhor Jesus Cristo disse: vocês farão obras o quê? Maiores. É nesse sentido. Entende? Então você tem Jesus ali com eles fisicamente, mas não para ficar para sempre com eles, mas apenas para passar um período ali que era próprio para ele trazer a revelação do Pai, para ele operar os milagres, para ele viver uma vida santa no lugar deles como um homem perfeito e santo, mas ele tinha que morrer, a missão dele, ele veio para morrer. Você lembra que João Batista diz lá de Jesus? Quando João Batista viu Jesus passar, o que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha que morrer como o cordeiro lá do Antigo Testamento era sacrificado. Ele tinha que morrer na cruz do Calvário pelos seus discípulos, pelo seu povo. Nós chegamos, se Deus quiser, no capítulo 17, lá no capítulo 17 ele vai dizer, ele vai orar por eles. É a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Agora,
Se Jesus não morre na cruz, se nada daquilo acontecesse, eles não teriam todos esses benefícios. Sabe qual seria o resultado final? Falando de maneira bem prática, aqueles discípulos não seriam salvos e nós não estaríamos aqui hoje. E nenhuma igreja existiria no mundo. Não existiria o povo de Deus, porque tudo o que aconteceu, ocorreu porque o Espírito Santo é que fez a sua obra. Recebereis poder, descer sobre vós o Espírito, ser meus testemunhas, né? Até os confins da terra. Irmãos, eu queria encerrar hoje à noite. Talvez nós pensemos assim, pastor, qual é a aplicação desse texto para nós hoje? Nós estamos num momento já diferente deles. Eles nem sabiam que Jesus Cristo, né? Não estavam ainda, melhor dizendo, entendendo ainda muito bem. Estavam começando a entender a morte de Jesus e tudo aquilo. Mas nós já vivemos depois, já temos muito mais conhecimento. Antes de eu passar para alguns conselhos que eu quero dar, eu só queria que vocês pensassem. Tem comparação? Vocês conhecem a Bíblia, né? Tem comparação desses discípulos aqui, nessa situação, com os discípulos, os apóstolos, em Atos dos Apóstolos? Vocês percebem a diferença deles? Aqui e lá. Aqui eles estão ainda tristes, eles estão cabisbaixos, mas lá, depois que eles entendem tudo, que eles compreendem, eles estão cantando até quando estão presos. Lembra de Paulo cantando na prisão? Lembra disso? Você lembra de Estevão sendo apedrejado e orando pelos apedrejadores? Você lembra disso? O que é isso, irmãos? É porque aqui, olha, gente, a mente deles estava baseada na palavra e eles compreendiam tudo aquilo que estava acontecendo com eles. A morte na cruz de Jesus e o sofrimento deles. E é isso que nós temos que fazer hoje, irmãos. É isso que nós temos que fazer hoje. Nós temos que olhar a vida, olhar o mundo lá fora, interpretar o mundo, interpretar os eventos, até as nossas dores e os nossos sofrimentos, pela palavra de Deus, pela palavra da verdade. Jesus está dizendo para nós hoje à noite: digo-vos a verdade, convém que eu vá. Tem um propósito para tudo na vida, para a morte de Jesus e para toda a providência que Deus operou a partir daquela morte. Então, eu queria lhes dar 3 conselhos somente para nós guardarmos nessa noite. O primeiro conselho é esse: nós devemos, meus irmãos, nos deter na palavra de Cristo como a fonte da verdade. Quando o Senhor Jesus Cristo ele diz: digo-vos a verdade, é que a nossa fé, a nossa vida, a nossa compreensão, nossos planos, o nosso olhar para o mundo, inclusive quando nós sofrermos, deve ser pela palavra de Deus. Eles tinham que interpretar a morte de Jesus pela palavra da verdade. E assim nós hoje, quando nós sofremos também, não é fácil esse mundo, irmão, nós vamos ser perseguidos. Quando você for perseguido, lembre da palavra de Deus. Se você for perseguido por causa de Jesus, lembre da palavra de Deus, que diz que nós vamos ser mesmo perseguidos, porque o mundo odeia Deus, odeia Jesus e nos odeia. Mas que em vez de nós odiarmos a eles e brigarmos com eles, nós temos que fazer o quê? Testificar. Nós já estudamos tudo isso. Quando você sofrer nessa vida, e todos nós aqui sofremos, lembre da palavra de Deus. Eu estou dando aqui alguns exemplos apenas e os irmãos apliquem nas suas vidas. Quando você sofre, lembre da palavra de Deus que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então lembre que aquilo coopera para o seu bem. Deus tem um propósito até nas dores e nos sofrimentos. E outra coisa, lembre também que talvez Deus esteja dando umas chicotadas em você, como um pai dá chicotada no filho, a quem quer bem. Isso está lá em Hebreus, isso está no Antigo Testamento. Muitas vezes o Senhor vai nos repreender, e pelos próprios eventos da nossa vida, e Ele repreende a quem ama. Então nós temos que ir interpretando a vida, os eventos,
Por isso que nós temos que estudar nossa Bíblia, encher nossa mente com a palavra de Deus, é a palavra da verdade, para que nós possamos interpretar o que acontece conosco. Não deixando que essas coisas falem conosco por si mesmo, irmão. Não deixando que o sofrimento nos traga desânimo, porque o sofrimento é sofrimento, a morte é difícil, as lutas são grandes, mas nós temos que pensar que por trás de tudo isso tem um propósito divino, e a palavra de Deus nos esclarece. Um segundo conselho, irmãos, medite na cruz de Jesus. Irmãos, Jesus está dizendo aqui, se eu não for, o Espírito não virá. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você possa estar hoje aqui, junto conosco, ouvindo a palavra, orando, tendo comunhão com Ele, podendo se aproximar dEle e tendo certeza da sua salvação e esperança de vida eterna. Louve a Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Seja grato, meu irmão, porque Ele não vacilou. Ele amou o Pai e amou você. Lá no capítulo 17, ele orou por você. E ele foi até a cruz do Calvário para morrer por você. Então, isso tem que ser o seu consolo. A palavra dele tem que ser o seu consolo. E a cruz de Jesus tem que ser o seu consolo. E a lembrança de que aquilo que ele diz, eu vou preparar lugar, envolve a cruz e envolve tudo que acontece na sua vida hoje. E o terceiro conselho que eu quero lhe dar, meu irmão, para o seu consolo e meditação, você recebeu o Espírito Santo. Esse Espírito Consolador, Auxiliador, Ajudador, e esse Espírito ele está em você como Jesus habitando em você. Você é templo dele, templo do Espírito. Pense nisso. Você é templo do Espírito, o Espírito Santo habita em você, Jesus está com você o tempo todo. Isso deve lhe levar ao consolo e também ao zelo, a vigiar, a dizer assim, eu não quero viver no pecado, mas eu quero ser santificado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está em você também para lhe ensinar, e ele lhe ensina, irmão, pela palavra. Portanto, seja ensinável, né? Se deixe guiar pelo Espírito Santo nas Escrituras. O Espírito Santo também, meu irmão, quer usar você para testemunhar para o mundo lá fora. Para testificar para as pessoas que não conhecem nada disso aqui que nós estamos falando. Ore por essas pessoas. Testifique a elas. Não confiando em si mesmo. Não é você que vai convencê-las. É o Espírito Santo de Deus. Mas se console, meu irmão, que a morte de Jesus na cruz foi para que você tivesse hoje e para sempre a presença do Espírito Santo. Então nos consolemos, irmãos, na verdade de que a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, de que Jesus morreu naquela cruz por nós, e de que isso trouxe para nós todos os benefícios, todas as bênçãos, e nós podemos dizer, o maior de todos, eu quero concluir assim hoje à noite, que é a maior palavra de consolo, Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está presente em nós, conosco, caminhando conosco, habitando em nós, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Davi podia dizer, o Senhor é meu pastor, basta, nada me faltará. Paulo podia dizer, para mim o viver é o quê? Cristo, e o morrer é lucro. Temos Jesus, temos Cristo, isso nos basta. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado, porque nós podemos ouvir hoje à noite a sua palavra mais uma vez. Rogamos, Senhor, nesta noite de domingo, dia do Senhor, que o seu Santo Espírito possa nos iluminar e usar esta mensagem, este estudo, esta pregação, para nos esclarecer, para nos consolar. Se algum irmão, se alguma irmã chegou hoje aqui entristecido, Senhor, por causa das circunstâncias da vida, ó Deus, abençoa, consola, fortaleça, anima, Senhor. Nos faz, Senhor, pensar nas vidas de acordo com a palavra da verdade. Nos faz consolarmos-nos na cruz de Jesus e nos faz pensar que o Senhor habita conosco o seu Espírito e, portanto, temos tudo
estamos seguros, estamos em paz. Senhor, que o seu nome seja louvado, glorificado seja o Senhor cada vez mais em nosso viver. Em Cristo nós oramos e agradecemos. Amém.